Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos à nossa 10ª aula do nosso estudo do livro do Apocalipse. Espero que você esteja gostando, esteja assistindo, acompanhando todas as aulas, né? E então curta, compartilhe, comente, né? Para nós sabermos se você está gostando e fazendo um bom proveito dessas nossas aulas. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Aula passada, nós começamos a falar sobre a mulher que surge no céu, o dragão que surge também. E vamos aí, abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Apocalipse, no versículo 5. E tem aí do seu lado, não se esqueça de um papel para anotações de toda essa simbologia que nós estamos falando, para você não se perder. Então, Apocalipse 12, versículo 5, e nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o texto narra a vitória de Deus, tudo mostrado do diabo, não foi suficiente para frustrar os planos de Deus. Então, nasce o menino. O diabo não consegue frustrar de maneira alguma os planos de Deus. No Salmos 2:9, diz a palavra de Deus: com vara de ferro as regerás e despedaçarás como vaso de oleiro. Então, cumpre essa palavra, reis poderosos se juntando contra o Filho de Deus. Mas o Senhor triunfa sobre todos eles. Cristo nasce com todo o poder para reger a terra e foi arrebatado para Deus. Verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustém durante 1260 dias. Então, quando diz que a mulher fugiu para o deserto, nós temos aqui uma linguagem simbólica. Israel, judeu ou toda a igreja, pois o nascimento de Cristo, o símbolo de lugar onde situações difíceis acontecem. Então, Cristo venceu e a igreja permanece na sua visão. Grande tribulação. A vida do povo de Deus é de lutas nesse mundo, mas a proteção de Deus é firmada na tribulação. 1260 dias simboliza o período em que a mulher, a igreja, precisa de proteção até que o Senhor a leve para o céu. Então, 3 anos e meio é um tempo reduzido de provação. Anjos pelejam no céu, a vitória de Cristo. O primeiro trecho falou da vitória de Cristo, coisas que aconteceram no passado e o cuidado de Deus com a igreja. O segundo trecho é o que acontece no céu. Então, verso 7, houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, a ideia espiritual, longe dos olhos humanos, essa batalha existe. E nós precisamos entender. Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado inscrito no livro. Então, como nós vemos falando desde o princípio, nós estamos vendo aqui uma batalha, a batalha do juízo final, dos últimos dias, do último tempo, onde o Senhor vai vir para levar a sua igreja para o céu. Até a igreja subir para o céu, nós vamos ter muita luta, muita perseguição, muito levante de governo, levante político, levante financeiro. E aí o que acontece?
nós continuamos vendo o cuidado de Deus para conosco, a proteção de Deus para conosco. Aqui fala que até aquele tempo será salvo o teu povo. Então estaremos guardados, né, nas mãos do Senhor. Então a ligação de Miguel trabalhando pelo povo de Deus. Então o diabo tentou lutar contra a mulher e perdeu. Então agora, o que ele quer fazer? Quer lutar contra o grande anjo Miguel. Então é uma luta longe dos nossos olhos, e o diabo tem os seus anjos também, aquela metade derrubada, né? As estrelas que caíram. E essa luta é no período da grande tribulação, ou traz o símbolo da luta do diabo contra o povo de Deus, em tempo de vitória de Cristo, especificamente quando Cristo vence. Então, a luta contra o mal vai percorrer todo o período de tempo até a volta do Senhor Jesus. Verso 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, o dragão e seus anjos não prevalecem no céu, derrotado por Miguel e seus anjos. Então, o objetivo do diabo é trabalhar contra Jesus e frustrar os planos de Jesus. Qual é o plano de Jesus? Salvar o seu povo. Verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então descreve aqui o dragão expulso, né, ligado aí à derrota por Cristo. A serpente, onde é falada em Gênesis 3,15, né, a primeira profecia da vitória do Messias: porém inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então o descendente ferirá a serpente, o Messias, que tentou a serpente que tentou Adão e Eva. O diabo difamador, enganador, Satanás o adversário do povo de Deus e sedutor, que fez desviar muitos do caminho correto. Então, primeiro, o diabo, atirado no começo, lá em Gênesis 1, né, 1 e 2, e em segundo lugar, as obras de Cristo não dão poder ao diabo acusar os servos de Cristo. Não tem lugar de acusação a derrota do inimigo. Verso 10: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusou de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, a voz é dos salvos, né, lá do Antigo Testamento, que já morreram pela fé na presença de Deus, estão lá no céu proclamando a vitória de Cristo, que foi a destruição do acusador, o perdão trazido pelo sangue de Cristo para a salvação. Havendo perdão, não tem espaço para o acusador. Então, Cristo pagou toda a dívida, a sua obra é maior. A voz traz louvor e glória pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha que coisa linda. Eles, que diz o versículo, são os servos de Deus, que venceram por causa do sacrifício pelos nossos pecados, o sangue de Cristo. E a palavra do testemunho, que se mantém fiel a Deus na vida deles. Então, os servos não amam sua vida mais do que a Cristo. Venceram por causa do sangue de Cristo, e a motivação da vida do crente é tomar a sua cruz e seguir a Cristo.
Essa tem que ser a nossa motivação. Não é pegar aí um atalho, andar por caminhos mais fáceis. Não, é passar pela luta, pela perseguição, carregando a cruz de Cristo, porque o sangue de Jesus é que vai te guardar nesta batalha. 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, os que já morreram em Cristo, é festa, tudo que está acontecendo. Quando um servo de Deus morre, não significa que foi derrotado, mas que foi vitorioso, está na presença de Deus. Eles estão lá e é uma festa total. O diabo já foi derrotado, mas ainda tem certo domínio e vai tentar frustrar a igreja, que tem a missão do Filho. Então, ele fere a igreja, fere a Cristo, ele sabe que o plano de Deus está acontecendo. Então, agora, o dragão persegue a mulher. Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz do filho varão. Então, o diabo falhou na luta por destruir a Jesus. Agora ele está na terra e vai perseguir a igreja, vai perseguir o povo de Deus. Existe uma perseguição contra o povo de Deus que o diabo vai fazer. Verso 14, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, até o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, o povo de Deus que foi selado, que está lá em Apocalipse 7, Deus mandou medir o tempo, conhecimento da proteção de Deus por seu povo, né? E terceira, a figura de proteção de Deus contra o maligno. As asas da águia é o simbolismo de voar mais alto. A igreja voa mais alto e é protegida pelo Senhor. Então, o deserto simboliza a provação do mundo. Ela é protegida por Deus, mas está vivendo no mundo, né? A mulher. Deus nos livra da tribulação, o Senhor sustenta 1 mais 2 mais metade. Então, são 3 anos e meio, o período abreviado para Deus da grande dificuldade. Daniel 7, 25. E o servo de Deus não pode ser destruído pela serpente, porque Deus é maior. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, a boca são as mentiras, as palavras, tentar mobilizar o mundo contra a igreja. Não se esqueça, a mulher é a igreja, a serpente é o diabo. Então, ele vai usar a boca, que são as mentiras, as palavras, né, mentirosas, tentar mobilizar o mundo contra a igreja. Mas a mulher tem asas e ela voa para o deserto, protegida pelo Senhor. O diabo tenta destruir a igreja com a abundância de perseguições, tentando afogar a igreja. O diabo tenta barrar o voo, os planos que Deus tem para ela, para a igreja. Hoje o diabo está usando a palavra como forma de perseguição, a mentira, falsos profetas, falsos apóstolos, palavras falsas. Verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então o diabo tenta, mas o Senhor, o dono da igreja, socorre. Pode atacar o povo de Deus o quanto ele quiser, mas Deus socorre seu povo e o principal, socorre seu povo e vence. 17,
irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o diabo não descansa, ele não se dá por vencido, né? Ele quer trazer dor aos que estão vivos. Os que morrem no Senhor são vitoriosos. Os vivos ainda podem ser objeto dessa investida, mesmo vivendo uma vida santa. A luta continua até o final para ser derrotado plenamente o diabo, e a continuidade dessa peleja, de pé na areia do mar, está na terra para dar continuidade aos seus planos. Então, no capítulo 13, vai chamar bestas, uma do mar e outra da terra. Então, até aqui nós vimos a mulher e o dragão, os anjos no céu pelejando, a vitória de Cristo e a perseguição do dragão à mulher. Então, no verso 17, nós encerramos ali que o dragão se pôs em pé na areia do mar. Agora, capítulo 13, verso 1. Então, a besta agora, uma outra besta vai surgir do mar. Vi emergir do mar uma besta. Então, João está na terra e vendo o que está acontecendo. A visão continua. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 10 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então saiu do mar uma besta, do mar sinal de multidão agitada, turbulência social, política e econômica. Isaías 57, 20 diz que o mar agitado, um símbolo de convulsão social, nações em turbulência, não regenerada por Cristo. A besta, um monstro, uma pessoa surge, o anticristo, o homem da iniquidade, da desolação. Esse personagem surge desse mundo agitado com um tipo de solução. Vai se levantar nesse mundo caótico uma pessoa que vai trazer uma certa paz, soluções que o mundo está procurando, deixando Deus de lado. Então, os 10 chifres, em Apocalipse 17, 12, diz que os 10 chifres são 10 reis. O mundo tem sido preparado para a chegada dessa pessoa. Você pode observar por tudo que está acontecendo. Vai haver o aparecimento antes dela de várias pessoas que têm poder dentro do mundo, que vão preparar a chegada do anticristo. Então, em Daniel 7, fala das 4 bestas saindo do mar. Então, as 7 cabeças são pessoas, impérios, poder político ligado à besta, liderança, governo permitido por Deus, mas não será o vencedor. 10 diademas são coroas, governo, líderes, governo grandioso, onde a besta vai surgir, preparado por outras lideranças com grande poder, reinando no mundo. Então, tudo se preparando. E nomes de blasfêmias vem o xingamento. Alguém que se coloca como Deus, recebe adoração e levam as pessoas a falarem contra Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o homem da iniquidade, uma besta cercada de poder, cercada de apoios, e são voltados para levar as pessoas contra Deus. Líderes tratados como deuses vão simular a ação de Deus para salvar a humanidade.
O dragão envia sua besta como seu filho, que vai trazer a paz à humanidade. Então você começa a perceber aqui que em tudo o diabo quer imitar o reino de Deus. Então agora ele vai se fazer de Deus, né? Ele vai tentar ser Cristo que trouxe salvação para o mundo. Então em tudo ele vai ali, como é um mentiroso, ele vai simular, né, ser um Deus, ser Jesus. 13:2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então João fala de semelhança da besta com alguns animais. A conexão, né, é ali com Daniel 7, né? 3, as primeiras bestas têm Daniel 7:3, e as primeiras bestas têm características desta aqui. Nessa visão, Daniel se refere a impérios, né? Leopardo, um império grego, o urso, medo-persa, e o leão, a Babilônia. São tipos semelhantes ao império da besta, que eles vão fazer, né? Amaldiçoaram a Deus, se levantaram contra o Senhor com grande força, com grande violência, e conquistam. Então, eles trazem a ideia que os imperadores são como deuses, agiam com violência. Essa besta traz a malignidade, o satanismo dentro dos seus impérios. O leopardo fala da Grécia, a rapidez para conquistar. A Grécia expandiu seu império com muita rapidez. O urso é o medo-persa, poder implacável, pisa nos inimigos e destrói, a força de um urso. O leão, a Babilônia, ávido para conquistar seus objetivos, poder para propagar seus objetivos. E o dragão, a serpente, Satanás, né, deu para a besta tudo que ofereceram para Jesus no deserto, que não aceitou por cumprir o plano de Deus. Então, o dragão como um tipo de Deus, Satanás, a besta como um tipo de filho, Jesus, e Deus é a Trindade. E Satanás vai ali imitar, né, como nós falamos ali, a Deus, a Santíssima Trindade. Então, o dragão tem certo poder e dá este poder para esta besta. Então, o trono de Satanás é no mundo e o diabo também. Então, os caminhos estão sendo abertos para que a besta tenha todo esse domínio, poder e autoridade do mundo. Então, é a política, é o dinheiro, o poder militar, a força, a fama e poderes sobrenaturais. Então, é o esoterismo, sinais, idolatria. Então, não vai aparecer um monstro, vai ser um homem com muita atração, visto de modo amoroso, trazer soluções com poder mundano nas mãos. Apocalipse 13:3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, ele vai imitar os milagres de Jesus. A cabeça faz parte da besta, e uma delas recebeu um ferimento, uma simulação. Ele vai simular o que aconteceu com Jesus, morte e ressurreição. Então, sinais na terra para trazer os ímpios para perto, seguindo a besta. Os crentes vão perceber que é a besta, mas os não crentes vão se maravilhar com a história, com os sinais e maravilhas. Moisés, né? Os magos de Faraó simularam o que Moisés fez. Então, a besta vai simular, mas não consegue fazer tudo, né? Não tem poder para isso. 1 Timóteo 4:1, os últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Na verdade, nós vemos isso hoje, né? Quantos cristãos, quantos crentes batizados ouviram a palavra por anos, hoje estão no espiritismo, retornaram para o catolicismo. Então, nós vemos que estão ali adorando ídolos, adorando a demônios. Então, vai acontecer, né? Imagina você como vai ser esse final. Verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, semelhança de versículos. O dragão e a besta estão ligados a Jesus, diz o Pai. E o Pai é glorificado pelo Filho, e o Filho glorificado pelo Pai. A besta e o dragão também simulam isso. Então, substituir a adoração a Deus, a besta é aceita. Vai ser tão poderosa que o povo vai querer estar junto da besta, que tem poder político, econômico, sobrenatural, e vai ser um Deus para as pessoas. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje. Dê uma ouvida ou veja esse vídeo novamente. Tome nota, mulher, dragão, besta na terra, besta na areia. Vai tomando nota aí que nós vamos falar aí mais coisas sobre isso. Amém? Espero que você esteja gostando, aprendendo muito dessa palavra, clareando a sua mente sobre muitos ensinamentos errados que por vezes nós tivemos, tá bom? Então tenha um excelente final de dia na presença do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus o permitir, e um beijo grande no seu coração.